Eu sou o Thiago Souza, sou idealizador do projeto Ame Solar, que tem o intuito de compartilhar um pouco mais do ponto de vista de consumidor, né? Eu sou um consumidor, em abril desse ano eu decidi colocar um sistema fotovoltaico na minha residência. Então, visto a necessidade de conhecer um pouco mais o que é energia solar, que é uma coisa nova, pelo menos no Brasil, a gente acredita que é novo, até a Joy vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas o meu intuito é realmente compartilhar e trazer essa informação. A galera de Campina Grande aí da Paraíba, bacana, sejam bem-vindos. Então, o intuito é compartilhar com o projeto Ativa Minha Energia Solar um pouco mais de informação mesmo, sem nenhum, como é que eu posso dizer, de forma liberal, de forma autêntica, com a minha percepção de energia solar e somar com esse setor no Brasil. Então, espero que vocês gostem dessa primeira live aqui, dessa websérie, que vão ser 4 até o final do ano. E a gente tem o prazer aqui de estar conversando que, para mim, sinceramente, é uma das maiores referências que contribui de forma espontânea, de forma ativa, de forma muito didática com o que é energia solar no Brasil. Eu aprendi demais com ela já esse ano. Então, eu queria que você se apresentasse um pouco, Joy. Me fala um pouco mais dos teus 13 anos aí no setor elétrico e a tua história. Legal, obrigada, Thiago, pelas palavras. E quando você me apresentou o seu projeto, de cara eu já gostei e já topei entrar nessa contigo, porque quando a gente qualifica, e essa é uma missão muito grande que eu me coloco assim, qualificar, capacitar as pessoas, tentar passar o máximo de informação possível, a gente eleva o nível do setor. E é isso que a gente está precisando agora. A gente está precisando de um nível maior, de pessoas mais capacitadas. E quando você capacita o consumidor, aí sim, aí você separa realmente os profissionais, porque a pessoa tem que ser uma pessoa totalmente apta a realizar um trabalho como esse, que é tão sério, de energia solar e qualquer outra fonte de energia, né? Então, falando um pouquinho sobre mim, como o Thiago falou, trabalho aí há um tempão no setor. Eu sempre quis fazer engenharia desde nova. Aí eu comecei fazendo um curso de AutoCAD quando eu estava no ensino médio. E comecei a trabalhar numa empresa que veio construir 2 usinas aqui na minha cidade. E aí não parei mais, entrei no setor e não saí mais. Aí comecei a faculdade de engenharia, fui fazer meu estágio em Portugal, trabalhei bastante com energia fotovoltaica. Comecei a entrar para a docência em 2014, continuo até hoje, gosto muito também dessa área. E criei o Energias justamente com essa função de trazer essa linguagem simplificada para todo mundo, para que todas as pessoas tenham acesso, porque tem muita gente envolvida e querendo aprender, só que muitas vezes tem uma certa dificuldade, porque não tem tempo, muitas vezes o acesso é difícil, fazer um curso, se deslocar, muitas vezes não viabiliza. Então, esse projeto de trazer para a internet, acredito que tem ajudado muitas pessoas. E é o nosso objetivo, é o teu objetivo também, né, Thiago? E vamos juntos nessa missão, porque acredito que seja muito nobre. Bacana. É muito bom ver, assim, uma profissional tão jovem, tão já empenhado, com tanta experiência e ultrapassando barreiras, né? Quando você criou a Energies, permite que eu, por exemplo, um consumidor, tenha acesso à informação de qualidade, de forma direta, respeitando o meu tempo, né? Então, eu achei incrível a ideia de simplificar essa comunicação, que muitas vezes tem até como é que eu posso dizer? Uma barreira, né? Eu sou engenheiro, então tem todo um distanciamento do consumidor para essas questões técnicas, e o Energies vem para desmistificar isso. Então, parabéns aí pela iniciativa. Gente, a gente vai falar de vários assuntos aqui bem bacanas, e eu queria que, se vocês tivessem alguma pergunta que vocês gostariam de saber, eu recebi umas perguntas já na caixinha que eu botei mais cedo lá nos stories, mas se surgir alguma dúvida aqui, para a gente não perder nada, coloca aqui embaixo, tem
uma caixinha com ponto de interrogação, tipo uma cartinha com ponto de interrogação. Clica lá, escreve a tua pergunta, porque como o chat ele vai rolando, as pessoas vão falando, a gente pode perder alguma pergunta que a gente vai responder todas no final, tá? Se eu souber responder, eu respondo, se não, a Joy vai responder e a gente vai falar de tudo aqui no final com vocês. Então, se surgiu alguma dúvida, quer saber de alguma coisa, vai lá no ponto de interrogação, clica e escreve a tua pergunta pra gente, tá? Nesse perfil, Joy, eu queria a gente já ir para o conteúdo, né? O intuito aqui é trazer realmente conhecimento de valor. E eu queria começar com uma coisa simples. A gente fizesse, que você pudesse falar um pouco mais, um resumo, o que é sistema fotovoltaico, né? Por que o nome da energia solar que está expandindo? Eu sei que tem mais de um tipo de energia solar, mas mais especificamente a fotovoltaica está crescendo bastante. Por que esse nome? Como que ele funciona? Como que gera energia? Se você pudesse simplificar esse processo aqui para as pessoas que estão assistindo a gente agora. Então, gente, energia fotovoltaica é a energia provinda do Sol através da radiação solar, onde nós utilizamos módulos fotovoltaicos. O que são módulos fotovoltaicos? São as populares placas, painéis, que nós vemos que muitas vezes as pessoas confundem com energia térmica, né? Uma é para aquecimento e essa que a gente está falando, ela gera energia elétrica. Como? Através de um material semicondutor que tem ali dentro chamado silício, e ele passa por um processo de purificação altamente rigoroso, chegando a um grau de purificação aí de 99,9999%. E depois disso, ele é acrescentado algumas substâncias como boro, fósforo, tudo isso para fazer com que os fótons da radiação que chegam no módulo façam a conversão dessa energia em energia elétrica. E aí essa energia elétrica ela é gerada em corrente contínua e nós precisamos de um outro equipamento para transformar essa corrente contínua em corrente alternada. Esse equipamento se chama inversor. O inversor ele é um equipamento sensacional, porque ele se harmoniza com a rede. Ele pega todas as características da rede elétrica, tensão, frequência, e ele deixa exatamente com a mesma característica da rede. E isso nos possibilita injetar energia na rede. Então, basicamente, isso é energia solar fotovoltaica on-grid, tá? A gente está falando conectado à rede. Se a gente falar off-grid, aí já tem outros equipamentos também. Bacana, bacana. Então, a energia que a gente conhece hoje, né, que a gente consome na nossa casa, é de corrente alternada, né, isso. E aqui é gerada através dos módulos solares, é de corrente contínua. Então, há uma diferença elétrica entre elas. E aí o inversor faz justamente essa conversão da energia que é gerada nos módulos para poder ser ligada e consumida por nós, na nossa casa e conectada à rede. Seria isso, Júlio? Exatamente, muito bem. Bacana, bacana, bacana. E uma informação que eu acho que é legal, que surge uma dúvida quando a gente fala sobre o material do módulo, é que a energia solar ela vem ficando mais barata ao longo dos anos, né? Com o passar, a tecnologia vai avançando, as pesquisas, as empresas vão investindo mais e vão ficando cada vez mais baratas. Então, por que o fósforo? Por que usa o silício, na verdade, que é o principal componente do módulo, para utilizar a placa? Que eu saiba, ele é abundante na Terra, não é assim? Isso, ele é o segundo elemento mais abundante na Terra. E ele é o elemento que se obteve até então uma maior eficiência, relacionando também o custo, né? Então, nós temos aí essa purificação desse elemento, mas tem outros materiais também, galho, índio, que são materiais que existem módulos fotovoltaicos desenvolvidos, mas o silício até então, o cristalino, né? A gente tem o silício amorfo, tem outras formas de silício, mas o cristalino é o material que até então nós temos uma melhor eficiência e custo-benefício. Bacana, bacana. Então, quando a gente tem uma perspectiva de médio prazo, né, do que a gente tem de energia fotovoltaica no mundo,
por causa de conseguir ter o silício em abundância e a gente conseguir a diminuição do preço dos módulos fotovoltaicos para poder se difundir aí pelo mundo todo. Seria isso, né? Então, numa perspectiva, a gente vai continuar tendo uma redução de preço, mas gradual, não tão assim, uma mudança de chave de o valor dos módulos saírem a preço de banana, por exemplo. Ainda não estamos nesse, a não ser que surja um elemento muito diferente e tão abundante quanto o silício. Seria isso, Joy? Hoje várias tecnologias vêm surgindo com base no silício mesmo, módulos half cell, módulos onde eles diminuíram a espessura da camada da célula, vamos dizer assim. Então, eles conseguiram fazer com que esse preço ficasse melhor e baseando-se nesse desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente pode esperar que venha algo mais do silício, sim, e talvez de outros materiais, né? Aí são muitas pessoas pesquisando, nem tanto aqui no Brasil. Aqui nós temos alguns laboratórios mais famosos, mas a gente sabe que aqui nós ainda não fabricamos esse material de uma forma comercializável, né? Mas, quem sabe, isso tá para acontecer, hein? Verdade. Bacana. Então, nesse perfil, eu queria que a gente falasse um pouco mais, já que a gente resumiu aí como que funciona o sistema fotovoltaico, eu acho que um dos primeiros aspectos que são importantes para você ter um bom sistema fotovoltaico é conhecer a empresa que vai instalar, que vai liberar o seu sistema. Então, eu até friso muito no que eu compartilho, sobre entenda bem a empresa, tem alguns elementos importantes a se conhecer, por exemplo, indicações, né? É muito importante você ter indicações, históricos de serviço. E eu queria saber se você tem alguma coisa a mais a compartilhar, assim, que seria interessante o consumidor se atentar quando ele vai saber sobre a empresa que ele está contratando. E nesse perfil, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que é que chama de integrador, né? As empresas que instalam o sistema fotovoltaico se intitulam de integradores. Tem um motivo? O integrador nada mais é do que uma pessoa que, digamos, é filiada a uma empresa que fornece materiais, né? Então, ela tem uma gama de materiais ali e ela fornece esses equipamentos para essa empresa que é integradora. E essa empresa, ela tem que ser uma empresa, gente, muito capacitada, sabe? Porque a gente precisa desmistificar esse negócio de que qualquer um pode implantar sistemas fotovoltaicos, tá? Então, o que a gente recomenda para o consumidor no momento que ele decide, não, eu vou implantar um sistema fotovoltaico? Então, ele vai atrás de uma empresa onde ele possa pesquisar o... Opa, acho que eu tô quase sem bateria. Voltou. Mas já coloco carregar. Ah, tá. Então, ele precisa... Voltei? Voltou. Ele precisa pesquisar o histórico dessa empresa e uma coisa muito importante, ele precisa questionar qual é o corpo técnico da empresa, sabe? Se eu tiver um problema, como que eu vou proceder? Tem um engenheiro acompanhando a instalação do sistema? Qual é o meu suporte? Porque na hora a pessoa pensa no preço, só no preço, e aí? E depois, gente, tem que pensar nisso, tem que pensar muito no pós-venda. Lá é um passo a passo simples, elementos da minha experiência prática que eu fiz, que eu errei, que eu vi que tinha que mudar, e o que eu acertei que deu certo. Então, até do ponto de vista, você tem variedade, opções, né? De pegar opções de propostas de empresas para você comparar um com o outro, porque tem tantas opções de equipamentos, né, Joy? Tem tantas opções de instalações, então, às vezes, o consumidor ele fica meio que indeciso se aquela informação está coerente. Então, você tem mais de uma opção para avaliar alguns pontos, e esses pontos têm que ser: quanto tempo essa empresa tem de experiência, né? Será que eu consigo o contato de 2 clientes que essa empresa já prestou um serviço para pedir indicação, saber como foi o serviço, né? De forma super simples, vai lá na visita técnica, quando eu receber a proposta, pergunta, qual foi os últimos serviços que você fez? Tem como você passar o contato, dá uma ligada para os clientes,
saber como que foi o nível de atendimento, como foi o suporte, como foi o processo, se foi cumprido o prazo. Tudo isso é fundamental para... Teve algum empecilho na concessionária, não aprovaram um projeto, alguma coisa do tipo, para você validar quem realmente é referência no mercado, né? Para quem realmente, como a Joy falou, tem capacidade de executar e não dar nenhum problema com o seu sistema, porque isso é uma coisa que realmente não é qualquer pessoa. Eu como consumidor, não vou comprar um kit, né? Tinha essa, vou comprar um kit de sistema fotovoltaico e calma, não é bem assim, tem muitas particularidades, muitas coisas que levam em consideração. E uma dessas coisas, Joy, é a influência do posicionamento dos módulos, né? De vários elementos que influenciam na eficiência do teu sistema. Então, eu queria que você falasse um pouco mais, já entrando um pouco mais de desmistificar esse nível técnico, quais são os elementos que influenciam na produtividade, na performance de um sistema fotovoltaico. Certo. O que o consumidor pode saber? Ele pode saber informações que são muito relevantes para o sistema dele. E se ele chegar com essa informação já pronta, antes de contratar a empresa, eu tenho certeza que ele vai ser levado muito a sério, tá? Perfeito, Então, legal. se o consumidor, ele decidiu, vou colocar um sistema fotovoltaico, o que ele vai fazer? Ele vai analisar o seu telhado, porque é ali o local da implantação, a princípio, né? Então, primeira coisa, o telhado está voltado para qual orientação? Né? Se tiver duas águas, vai estar voltada uma para o leste, uma para o oeste, norte, sul. A orientação ideal para um telhado receber o máximo possível de insolação é a orientação norte. Como fazer Perfeito. isso, gente? Através do Google Maps. Você pode acessar lá o Google Maps, digita o seu endereço, encontra o seu local, sua unidade consumidora, e aí você vai verificar qual é a orientação do seu telhado. Se você verificar que você tem um telhado voltado para o norte, ótimo, perfeito. Noroeste ou nordeste também, muito bom, pouquíssimas perdas. Agora, a partir do momento que o telhado está ou leste ou oeste, a gente tem que considerar essas perdas no cálculo de dimensionamento. Então, faz isso, verifica a tua orientação e aí junto com isso você já tem que verificar um outro fator, que é área. Qual área você tem disponível para implantar esses módulos fotovoltaicos? Será que vai ser uma área suficiente para abater o seu consumo? Isso quem vai definir é a empresa. Mas se você conseguir fazer esse questionamento no momento da conversa inicial de vocês, aí aquela empresa já vai perceber, não, essa pessoa entende, essa pessoa sabe do que está falando, e esse é o nosso objetivo, né? Bacana, bacana. E nesse perfil que você falou da inclinação, da orientação, e aí só para trazer experiência prática aqui, o meu telhado ele é de duas quedas, né? E é leste-oeste. Então ele realmente não está orientado para o norte. E o que é que implica? Quer dizer que eu não posso ter um sistema fotovoltaico? Não, né? Não, Joia, eu posso ter. Só que tem que ser levado em consideração que a eficiência vai cair um pouco, que vai ter um pouco de perda aí na performance, na produtividade dos módulos, não é isso? Exatamente, exatamente. Aí no cálculo a gente leva isso em consideração. Perfeito, E também perfeito. tem a questão, Thiago, da inclinação desses módulos. Então, o seu telhado tem uma inclinação, cada telhado, né, vai ter sua inclinação. E quando essa inclinação ela é superior a 10 graus, geralmente a gente utiliza ela. Qual seria a inclinação ideal para cada localização? De acordo com a latitude de um lugar. Por exemplo, aqui é em torno de 26 graus. Aqui a inclinação ideal seria essa. Mas a gente sempre releva uns 5 graus para mais ou para menos. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, menor seria essa inclinação, né? Perfeito. E aí trazer minha experiência aqui também, como eu estou em Fortaleza, né? A latitude aqui é 5 graus e pouquinho. Então, a inclinação ideal seria 5 graus. Só que o que acontece? O meu telhado é de 17 graus a inclinação. Então,
você falou acima de 10 graus a gente utiliza. E tem um motivo específico para isso, Joy? Tem um motivo específico. Quando os módulos ficam com uma inclinação abaixo de 10 graus, gente, eles podem acumular muita sujeira. E isso não é legal para o desempenho do sistema. Então, esses módulos, eles são autolimpáveis, porque eles têm uma camada protetora onde a chuva é capaz de fazer essa limpeza. Então, se ele ficar abaixo de 10 graus de inclinação, acaba acumulando mais sujeira do que se tivesse com a inclinação ideal. Perfeito, perfeito. Então, no meu caso prático, a maioria das pessoas aqui no Nordeste vão ter uma latitude menor do que 5 graus, desculpa, menor do que 10 graus, só que o ideal é que você instale o seu sistema com inclinação mínima de 10 graus, visando essa limpeza, essa manutenção dos módulos sempre limpos pela inclinação por causa da chuva. É isso que vai levar, vai ser melhor para a performance do módulo. Então, na verdade, gente, a inclinação do telhado, a inclinação influencia, né, Joyce? Só que você não vai mudar a inclinação do seu telhado para instalar o seu sistema fotovoltaico na inclinação ideal. A empresa ela vai tentar nivelar, lá pensando no equilíbrio, para ter o máximo de aproveitamento de acordo com o telhado já existente. Não seria isso, João? Isso. Perfeito. Quando nós construímos alguma estrutura em solo, nós deixamos a inclinação ideal. Mas, em caso de telhado, muitas vezes não compensa você fazer essa compensação de inclinação, porque o vento pode prejudicar a estrutura metálica, pode ocorrer algum tipo de acidente, então a gente não recomenda. Maravilha, maravilha. E nesse perfil, aí eu queria te fazer uma pergunta assim, e aí você me responde como você achar melhor. Quem que pode ter um sistema fotovoltaico hoje, Joyce, assim, sendo bem transparente? Quais são os pré-requisitos, vamos dizer assim, para ter um sistema fotovoltaico? Quem pode ter um sistema fotovoltaico, gente? Qualquer pessoa pode ter um sistema fotovoltaico. Qualquer pessoa. Só que tem um porém, né? Deve ser feita uma análise técnica dessas questões que a gente já comentou sobre posicionamento dos módulos, área disponível. E eu que moro num prédio, será que eu posso ter um sistema fotovoltaico? Eu posso, gente. São N opções. Posso, por exemplo, através de um empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, que é uma modalidade dentro da geração distribuída, onde eu e os meus vizinhos podemos nos associar através do CNPJ que já existe aqui no meu prédio e podemos fazer um sistema de compensação aqui entre as nossas unidades. E tem uma outra possibilidade muito interessante, que é a geração compartilhada, onde fazendas solares, né, as chamadas, que na verdade são cooperativas ou consórcios, onde há lá uma potência instalada com uma série de módulos, e eu vou pegar um pedacinho dessa fazenda e vou entrar nessa cooperativa e cadastrar a minha unidade consumidora, aqui o meu apartamento, para receber os créditos dessa fazenda solar. Bacana, bacana. Show de bola. Então, qualquer pessoa pode ter. E eu gostaria de compartilhar, que eu achei muito interessante. Eu estava saindo da Intersolar, que teve aqui em Fortaleza, em maio desse ano, se eu não me engano. E eu estava no Uber, e aí ele perguntou qual que era, de que era a feira, né? Porque era no centro de eventos. E eu falei que era de energia solar. Ele falou, que legal, eu estava pensando em colocar na minha casa, só que eu moro em apartamento, então eu não posso ter. E aí eu falei para ele e falei assim, você sabia que existe consumo remoto, que você consegue produzir, por exemplo, numa casa de praia, numa casa na serra, num empreendimento né, numa casa de outra pessoa sua, e sendo da mesma titularidade, você pode utilizar aquela geração naquele endereço para compensar em outras contas de energia, contanto que eles estejam no mesmo raio de atuação da concessionária. Então, por mais que você more na cidade, tem uma fazenda, tem um apartamento, mora no apartamento, se tiver uma casa de praia, ou tem algum parente seu que também tem uma casa, e aí vocês podem, não sei,
pai, mãe, que pode colocar a conta na mesma titularidade, visando esse consumo mais consciente, você consegue sim ter o benefício aí dessa energia, dessa fonte renovável, que é o sol, né? Que todo mundo pode ter acesso. Bacana, bacana. E nessa, já que o requisito ele é mínimo, né, Joel? Praticamente todo mundo pode ter. Eu queria te perguntar o que é que mais impacta, assim, na como é que eu posso dizer? Na produtividade ou na impossibilidade de instalar um sistema, na inviabilidade, melhor dizendo, de instalar um sistema num telhado, por exemplo. Eu sei que sombreamento, ter coisas próximas prejudica muito isso, a área disponível para a produção das placas. Queria que você falasse um pouco mais isso. O que é que atrapalha um sistema fotovoltaico? Exatamente. Essa questão do sombreamento, gente, ela é muito importante. O que a gente vê hoje acontecendo na prática? São muitas empresas que, por não querer perder o negócio ou não querer dificultar, sugerindo outras possibilidades como essas que nós comentamos agora para o seu cliente, ele acaba implantando o sistema em áreas sombreadas. E isso é um grande problema porque isso afeta muito a produtividade do sistema. Então, a partir do momento que eu tenho uma sombra em um só módulo, em uma só célulazinha, né? Porque o módulo ele tem 60 célulazinhas. Aí a pessoa fala, não, mas vai sombrear só um pedacinho e só daquele último lá na ponta, não tem problema nenhum. Tem problema, gente, tem um problema seríssimo, porque a partir do momento que uma célula está sombreada, ela prejudica todas as células do módulo e não é só isso, ela prejudica todos os módulos que estão em série, conectados em série com este módulo que está sombreado. Então, pode prejudicar aí na ordem de 30% até 90%, dependendo do grau de sombreamento. Então, é um assunto seríssimo esse. Verdade. E é interessante se colocar essa questão do sombreamento. Eu, quando fui buscar muita informação, eu participo de alguns grupos, né? E o que mais aparece são fotos de sistemas que têm sombreamento e a pergunta assim, meu Deus, quem foi que fez isso? Nossa, que absurdo. E todo mundo realmente revoltado porque isso prejudica e esse sombreamento precisa realmente de uma avaliação técnica para fazer, né? São utilizados sistemas, softwares para fazer a projeção que não é só no período do ano. O Sol tem várias posições ao longo do ano todo, então pode ser que uma época do ano, um período, não faça sombra naquela região e outro período faça, e tudo isso tem que ser calculado para que o seu sistema consiga produzir aquela demanda necessária, do que ele foi dimensionado, né? Do que ele foi calculado para produzir. Então, na minha casa, eu tenho a sorte de ter casas ao lado, né? Então, eu não tenho prédio, por exemplo, que é uma coisa que faz bastante sombra. Não tenho árvores grandes que fazem sombra no meu telhado. E outros elementos, por exemplo, terreno baldio, que pode ser construído alguma coisa. Então, já que a gente tem sistemas que vão durar aí uma eficiência até de 80% da sua produção com 25 anos, você tem um terreno baldio, é uma coisa para ter de atenção aí, né? De uma possível construção de um prédio, de alguma coisa que vai prejudicar. Exatamente. Eu vi aqui que tem algumas perguntas, Joy, e aí eu vi só uma pergunta mais cedo. Se tiver alguma dúvida, gente, coloca aqui nessa caixinha do ponto de interrogação que a gente vai responder todas no final, tá bom? E aí eu queria te perguntar, Joy, assim, eu quando fui instalar, escolhi a empresa para instalar o meu sistema, eu cotei com várias empresas. E teve uma que me apresentou um tipo de equipamento diferente, que era microinversores, e eu não queria nem aprofundar aqui muito no nível técnico, nas opções que existem, que são muitas. Mas eu queria que a gente desse uma dica prática, assim, que você pudesse passar, para que o consumidor pudesse validar que os equipamentos que estão descritos lá naquela proposta, que os equipamentos que aquela empresa diz que são de altíssima qualidade, realmente são de boa qualidade. Realmente ele não está comprando gato por lebre, porque eu acho difícil o consumidor entender das dezenas, centenas de marcas que existem no mercado e dos tipos de equipamento.
mas que ele possa, pelo menos tem alguma dica que tu pode dar assim para o consumidor validar que aquele equipamento é de qualidade? Sim. O que é muito importante, gente, é verificar a marca do equipamento e você pode até solicitar a ficha técnica do equipamento, sem problema nenhum. Qual é a ficha técnica desse módulo? Me passa a ficha técnica desse inversor aqui, sabe por quê? Muitas vezes o orçamento, ele vem assim, um gerador fotovoltaico de 20 quilowatts. E aí vem o preço. Tem muita gente que não especifica a marca no orçamento. E às vezes especifica a marca e não especifica qual é a potência de cada módulo, não especifica quantos inversores, e às vezes até fala, o inversor Fronius. Tá, mas qual é o modelo dele, né? São várias coisas que tem que analisar. E aí, a partir do momento que você tem a ficha técnica desse equipamento, você consegue ler, e se você não tem um conhecimento tão técnico, você tem a capacidade de pesquisar. O que é muito importante? Que esses equipamentos tenham uma certificação internacional. O Inmetro, gente, ele tem uma bateria de análises, de testes, que é muito fraca comparado à normativa internacional. A IEC 61215, por exemplo, que é uma bateria de ensaios de altíssima rigorosidade, que são ensaios que levam em consideração muitos parâmetros que são altamente controlados. Só para vocês terem uma noção, tem uma câmara climática onde o módulo ele tem que ser capaz de suportar vários ciclos de temperatura que vão desde 80 graus até menos 40. Então, se o equipamento foi capaz de passar por isso, ele com certeza passa no teste do Inmetro. Do Inmetro são os ensaios iniciais ali da IEC 61215. Então, se o equipamento tem essa certificação, ele já é um equipamento de qualidade. Hoje, nós temos equipamentos aí que têm testes ainda mais rigorosos, que vão desde de neve, que para a gente até não é tão importante, né? Mas essa carga que a neve exerce lá na Europa, por exemplo, ela é muito importante. Então, eles levam a sério isso. Testes de isolamento, testes de baixa temperatura, um teste chamado eletroluminescência, que é quando você injeta a corrente no módulo e ele apresenta todas as possíveis microfissuras que ele possa ter, que é um teste muito legal. Então, são vários testes. Se você analisar a ficha técnica do equipamento, você já vai identificar se esses testes estão presentes e muitas vezes, se o módulo for de boa qualidade, ele vai trazer ali uma especificação a mais. Esse módulo ele tem uma ótima eficiência com baixa radiância, por exemplo. Então, isso quer dizer que já é um módulo superior a outros. São N fatores para a gente analisar, mas a ficha técnica você já tem uma boa noção da qualidade desse equipamento. Bacana, bacana. Então, não simplesmente olhar se tem o equipamento lá, mas pedir essa ficha técnica, pesquisar no Google, né? O pai de toda a informação hoje, coloca lá no Google, inversor Fronius, versão tal, 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 e ver o que é que tem algum feedback, se tem alguma recomendação, se tem alguma avaliação, isso conta muito. E a outra que você falou é se tem uma certificação internacional, é isso, Joy? Isso, existe uma certificação internacional para módulos cristalinos, é a IEC 61215. Tá? A IEC, Então, pessoal, a IEC... IEC 61215. Geralmente o módulo para fazer exportação, ou seja, para chegar aqui no Brasil, ele precisa ter no mínimo esses ensaios. Entendi. Então, geralmente os módulos que chegam aqui para nós, eles têm essa certificação. Bacana, bacana, bacana. Ótima dica, obrigado aí. Eu não sabia disso, né? Agora, para quem já está assistindo essa live, já tem um recurso a mais aí na hora que for analisar os equipamentos. Bacana, bacana. E nesse perfil, Joy, a gente falou aqui bastante sobre
o que é que tem que ser levado em consideração na hora de instalar, como ter a performance, as empresas e o que é que você acredita que depois, por exemplo, eu que estou no meu estágio final, assim, estou só aguardando a liberação da concessionária e o que é que eu tenho que acompanhar para que meu sistema fotovoltaico, que se Deus quiser vai durar muitos anos aí me abastecendo a minha residência, da minha família toda, o que é que eu tenho que tomar cuidado, perceber, acompanhar? Você tem alguma recomendação aí para quem já tem, quem está assistindo que já tem um sistema que acho que é importante ele saber? Tenho, Thiago. Gente, hoje eu venho fazendo um trabalho muito sério em relação ao monitoramento da performance dos sistemas. Por quê? Todo sistema ele tem uma performance, ou seja, um rendimento, vamos dizer assim, ou até um desempenho. O que está relacionado com isso? Se o equipamento foi instalado corretamente, está nas condições ideais, ótimas ali para a geração, ele vai gerar o esperado. E o esperado não é se basear somente no que foi feito lá no dimensionamento. O esperado é fazer análise de alguns fatores, que são principalmente fator de capacidade e outro fator chamado performance ratio. Esses fatores nos trazem a seguinte informação: o meu equipamento está produzindo com as perdas já esperadas? Através de uma radiação que eu tive esse mês, eu estou tendo um desempenho que eu esperava ter? E eu vejo que muitas empresas que deveriam estar fazendo esse acompanhamento não estão fazendo isso e não estão trazendo essas informações para o cliente como um feedback, como demonstrando, olha, está aqui o teu sistema está produzindo, o teu fator de capacidade é esse. O que é fator de capacidade? É uma relação de quanto energia é produzida em relação ao máximo de energia que o sistema poderia produzir caso ele não tivesse perdas. A gente sabe que todo o sistema tem perdas. A gente sabe que a eficiência de um módulo fotovoltaico fica aí na faixa dos 18, 19 hoje por cento. Então a gente sabe que vai ter perdas, mas a gente quer saber quais são essas perdas, como que elas estão se comportando. Ah, teve um mês que teve baixa radiação. Ah, então esse mês eu tive perdas de tanto por cento. Ok? São informações assim que eu acredito que o cliente gostaria de estar a par. Que aquele consumidor ele quer saber como que está funcionando, está acontecendo o que deveria acontecer. A concessionária não tem essa informação, a concessionária só tem a informação da energia que é injetada na rede. Então, existe esse empoderamento que nós estamos tentando criar, né, Thiago, para o consumidor, que é justamente para ele ter esse controle e é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí com muito afinco. Maravilha, maravilha. Então, tem lá todos os cálculos que são feitos para produzir, mas a gente tem que saber se aquele cálculo de projeção que você recebe normalmente nas propostas, são bem completas, ele está realmente sendo concretizado, né? Se ele realmente está sendo produzido. E se não está, saber por que não está, né? Falar com a empresa que instalou e questionar para saber se eles estão acompanhando. Pedir esses relatórios de acompanhamento, os investidores eles produzem isso, né? Normalmente tem software, cada investidor tem um próprio software de acompanhamento da produção. Então, pedir esse acompanhamento acho que faz toda a diferença. E quem sabe até o próprio consumidor acompanhando, entendendo um pouco mais, saber fazer esses cálculos depois com os dados. Isso, quem sabe aí um Brasil que realmente consome energia solar de uma forma intensa, que está preocupado com essa geração sustentável, e isso vai ficar difundido, acessível. Seria um cenário ideal aí para a gente que busca incentivar essa independência da eficiência energética da população, né, e trazer mais próximo o consumo e a produção consciente, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Nesse perfil, eu acho que também é muito importante no pós-venda, Joy, a gente falar sobre a manutenção necessária. Eu já recebi perguntas, e depois que instala, o que é que tem que fazer? Tem que acochar alguma coisa?
O que é necessário para o sistema continuar funcionando? Tem alguma engrenagem, alguma coisa do tipo? Então, eu queria que você falasse aí qual que é a manutenção necessária em um sistema fotovoltaico. A manutenção, o sistema fotovoltaico ele tem essa vantagem de não ter muita peça móvel, de ser um sistema fixo, de estar ali bonitinho, né? Só que não é por isso também que ele não vai receber manutenção, né? O que a maior manutenção que nós temos é, além da limpeza, né? A limpeza ela é muito Pronto. importante e isso depende muito da sua localização. Por exemplo, aqui no sul chove muito, então a gente faz a limpeza dos módulos uma, duas vezes por ano. Já em locais que não tem muita incidência de chuva, é ideal acompanhar, né? E também verificar o que você tem próximo ali ao seu sistema para ver se não há nenhuma emissão de algum tipo de fuligem ou alguma poeira que possa prejudicar a geração do seu sistema. Se houver, você vai ter que fazer uma limpeza mais frequente, né? Além da limpeza, gente, o que a gente faz aí nos sistemas como manutenção? Verificar questão de estrutura de telhado, verificar os parafusos, ir lá apertar os parafusos, conferir se está tudo certinho ali na estrutura metálica e ali na string box, ou seja, no sistema de proteção, tanto antes quanto depois do inversor, ou seja, tanto na corrente contínua quanto na alternada, e ali fazer uma medição com multímetro, conferir tensão, se está tudo certinho, apertar também se tiver alguma coisa meio solta. O inversor, a gente faz o acompanhamento mais online dele, né? Então, ele sempre que acontece alguma coisa, ele já envia um aviso que tem alguma coisa, às vezes ele, até uma atualização que precisa ser feita, ele avisa. Então, o inversor, ele é muito tranquilo de trabalhar, mas mesmo assim, tem que tomar cuidado se ele está instalado num local um pouco mais hostil, você tem que tomar cuidado para não haver muito calor, verificar ali questão de troca de temperatura, né? Para tentar deixar ele num lugar mais arejado possível. E questão de aterramento, tudo isso já é questão de instalação, né? Mas a gente sempre confere tudo para ver se está tudo certinho, para garantir a segurança também, né, gente? Bacana, bacana, bacana. Então, o que a gente tem aí, o perfil de manutenção depois é manter os módulos limpos. Então, cada um vai ter uma necessidade diferente. É importante ressaltar isso, né? O Major ressaltou, se você ter sua casa, sua residência próximo a um local onde tem fuligem, alguma produção industrial que solta algum resíduo, e isso vai precisar que você limpe mais rápido. E se não, você vai demorar aí, como eu já cito um exemplo, de limpar 2 vezes no ano, porque chove muito e o ambiente é tranquilo, está em uma altura razoável. E além disso, é interessante, gente, se vocês têm uma empresa que vocês tiveram um bom serviço, se ela instalou bacana, que vocês gostaram do atendimento deles, do integrador, da empresa integradora, já fechar um pacote de manutenção, de limpeza, para vocês ficarem despreocupados com relação a isso mesmo, que vai ter um profissional lá que vai fazer uma vistoria uma vez por ano, ou seja, cada um tem uma necessidade, mas acompanhar esse sistema, o inversor é um equipamento altamente inteligente, né? Nós podemos dizer assim, que está preparado lá para não botar em risco nada da sua casa, nada do seu circuito elétrico da sua residência, né? E está ligado na rede com o máximo de segurança possível devido às string box e às ligações todas que existem. Então, bacana. Então, a manutenção do ponto de vista de consumidor é zero, né? Ele só tem que realmente se preocupar em ter uma pessoa que preste o serviço, fazer esse acompanhamento, e as placas vão durar, os módulos, melhor dizendo, vão durar aí muitos e muitos anos. E o inversor tem uma recomendação que eu acho que é interessante, já você me confirma, de trocar no 13º ano, não é isso? Normalmente se troca o inversor para poder ter garantir que ele vai estar performando da forma adequada, né? Isso, geralmente entre o 13º e o 15º ano tem que ser feita essa troca desse equipamento e é uma coisa que a gente já leva em consideração quando
faz análise de fluxo de caixa, de tempo de retorno do Perfeito. investimento. Então, é muito importante também um questionamento aí para o consumidor se certificar com a empresa que está fornecendo. Hein? Bacana, bacana. Então isso já vai estar lá na proposta, descrito, pensando no payback, tudo do projeto. Bacana. Show de bola. Uhum. Eu acho que a gente falou muita coisa Obrigada, aqui. Vanderlei, pelo comentário aí. Ah, que Querido, legal. meu colega de trabalho. Ah, que maravilha. É muito bom quando a gente faz o que gosta e contribui de uma forma geral, né, Joé? Legal. Legal. Bacana, bacana. Gente, acho que a gente falou aqui desde o que é importante considerar na hora de contratar a sua empresa, já alguns conhecimentos técnicos aí de ponto de vista de orientação, de inclinação, de perguntar para a pessoa, não que você vá fazer os cálculos, mas pergunta para ele qual é a inclinação do seu telhado, pergunta para ele qual é a orientação do seu telhado, se isso vai impactar muito, pouco, esses questionamentos já para você ficar mais a par da informação, além de falar da influência do sombreamento, que é o vilão, acho que se você me permitir, Joy, sombreamento e sujeira são os maiores vilões do sistema fotovoltaico, assim. Eu tenho esses Verdade. vilões Podemos para mim, colocar isso, sim. né? Sombreamento e sujeira, Os nossa, aí fantasmas. exatamente, tem que ficar atento com eles. E aí a gente também falou da qualidade dos equipamentos, né? A Joy deu uma dica muito rica aí de como você validar isso para que você tenha equipamento de qualidade. E aí eu gostaria de ressaltar que tem tantas marcas, mas tem tantas marcas, eu prezo muito por um custo-benefício bacana, Joy. Então não vai só pela marca, que às vezes é a mais cara, tem muitas outras marcas que têm alto padrão de qualidade, alto nível de certificação, que pode ser um preço mais em conta mesmo, que tem essa proposta, por talvez não ter um trabalho de marketing tão grande, mas vê lá a certificação que a Joy Valor, pesquisa no Google, não deixa nada de boca, né? Valida todas as informações. E aí a gente falou do monitoramento e do o que é necessário para depois que você tem o seu sistema. Então, eu acho que com pós-venda aí, com essa manutenção necessária, a gente fecha aí o que é importante nessa de você ter conhecer no seu sistema fotovoltaico para que você tenha uma ótima experiência, para que você vire um consumidor promotor realmente dessa ideia. E o objetivo aqui, eu queria encerrar aqui já para a gente ir para as perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, Joy. Tem uma pergunta que eu recebi mais cedo. Temos duas perguntas aqui, eu vou te fazer. Deixa eu ver aqui se você pode ajudar, tá bom? Vamos lá para as perguntas? Uhum. Gente, depois comentem aí o que é Bora. que vocês acharam, se foi de valor, se gerou alguma coisa de valor, se teve algum conhecimento novo. O que é que vocês acharam aí dessa primeira live, tá? Muito obrigado por quem ficou até o final da nossa live aqui, da nossa primeira live do projeto, da websérie Ame Solar, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi particularmente já um desafio estar aqui, né? Assim, a primeira vez que eu estou realizando esse projeto, mas está saindo e eu fico muito satisfeito em contribuir de forma espontânea mesmo com esse setor que está crescendo, que vai crescer muito, se Deus quiser. Se a gente ficar junto, né? Se a gente se apoiar, consumidores, profissionais da área, entusiastas, curiosos e pessoas até que pensam em um planeta mais sustentável, a gente pode trazer assim um Brasil, uma sociedade brasileira que ama a energia solar, porque tem uma ótima satisfação, um ótimo resultado. E esse é o projeto Ame Solar. Se você tivesse compartilhar desse sentimento, compartilhe aqui. A live vai ficar aqui disponível. Para quem você acredita que seria interessante saber mais sobre energia solar, espero que tenha contribuído com vocês. E para mim foi um enorme prazer ter a Joia aqui nesse primeiro momento, incentivando, colaborando. Como ela falou, ela aceitou de prontidão. Então, sinceramente, minha gratidão. Muito obrigado, Joia, por dedicar aqui seu tempo, que é corrido. Você tá. Tiago, quero te agradecer e te parabenizar, tá, por essa iniciativa. Eu achei muito legal o que você está fazendo e eu agradeço em nome de todo mundo que pode te acompanhar, porque eu já estou vendo que as informações que você está trazendo são ricas e isso é muito importante.
Obrigado. tá? Então, que dê tudo certo, conte comigo para o que precisar, tá bom? Assim como você confiou em mim, eu também confio em você. Perfeito, perfeito. Nossa, muito obrigado, Joy. Obrigado a todos que ficaram aqui até o final dessa live com a gente, né? Já temos aí 1 hora de live cravada. Então, foi um prazer estar aqui nesse momento com vocês, compartilhando um pouco desse momento. E a próxima Coraçãozinho. a próxima live é daqui a 15 dias. Então, fica ligado aí